Bem, a gente vai seguir com o conteúdo que a gente está desenvolvendo nas últimas aulas, que eram os segmentos vocálicos. Vamos tentar no capítulo 3 ainda. Vimos os segmentos fonéticos, na verdade. Nas últimas semanas, a gente viu os segmentos vocálicos. Agora, a gente vai, nessa aula e na aula da próxima semana, aula do dia 20, a gente vai estudar os segmentos consonantais. Deixa eu ver lá no cigarro, se eu dividi já isso. Eu tinha feito umas divisões, não sei se isso aqui está constando lá. Não está dividido. Pronto. Na aula de hoje, a gente vai pegar da página 47. Eu vou até colocar aqui no cigarro. A gente vai da 47 até a 50. A gente vai da 47 até a 50 e na próxima semana da 51 até a 61. Para poder o negócio ficar bem estruturado, né, ultrapassar os limites. Vamos lá. Olhem, a gente viu, portanto, a gente viu nas aulas anteriores que uma das características, se não a característica das vogais, é que elas tenham um fluxo, que elas tenham o fluxo de ar passe livremente pelas cavidades onde se produzem os sons. Nas consoantes,
a gente vai ter um impedimento dessa corrente, desse fluxo de ar. Esse impedimento poderá ser total ou parcial. Às vezes poderá parecer que o parcial fica muito semelhante à vogal, mas a gente vai ver no correr dessas duas aulas que a coisa não acontece exatamente, que na produção dessas consoantes cujo fluxo é parcialmente interrompido, a gente vai ver que que há uma interrupção, portanto, ainda que mínima, e que não há como confundir o som vocálico com o som consonantal por conta desse fluxo parcialmente interrompido. As consoantes, a gente tem dois tipos de consoantes, as surdas e as sonoras, né? Algumas dessas consoantes a gente usa as cordas vocais para produzi-las. Daqui a pouco a gente vai ver um esqueminha. Eu não vou usar o esquema que está no livro, que eu acho muito mecânico, quase de mecânica de automóvel. Que a gente vem falando, quando a gente pensa em fonética, a gente pensa em todo o movimento, todo o aparato mecânico para a produção dos sons. E aí a gente pensa nos maxilares, na língua, nos dentes, nos lábios, nos pulmões, nas pregas vocálicas ou cordas vocálicas. Então, isso é mecânico, mas o desenho que está no livro, na página 48, parece um esquema de um sistema mecânico de automóvel ou de um ar-condicionado, talvez. Agora, a maneira como o ar passa pelas cavidades, eu não vou chamar de cavidades, porque a gente vai ver já que existem muitas coisas que entram aí, especialmente, vamos chamar de dois segmentos dentro do aparelho fonador, que são os segmentos subglotais e os supraglotais. Então, esses dois grupos, ou esses dois segmentos, todos eles influenciam direta ou indiretamente na produção do som. Os subglotais são, digamos, entrarão em funcionamento tanto para as vogais quanto para consoantes, porque os subglotais é o que está daqui para baixo. Então, os pulmões, o diafragma, traqueia, esôfago, laringe, todas essas coisas que estão daqui para baixo. Os supraglotais os que estão daqui para cima, que serão aqueles que mais diretamente influenciarão nos sons. Se vocês recordarem, naquelas ultrassonografia que a gente viu, não era ultrassonografia, não lembro o nome desse negócio, mas vocês devem ter percebido que os segmentos supraglotais também entram em ação, entram em cena, quando a gente vai produzir as vogais. E eles também entrarão em cena na hora de a gente produzir as consoantes. A forma como o ar passa pelas cavidades supraglóticas é aquilo que a gente vai definir de modo de articulação. O modo de articulação. Então, a gente vai ter modo de articulação, zona de articulação, ou ponto de articulação. Para a caracterização das consoantes, deve-se levar em consideração também a posição dos articuladores passivos e ativos. O que são os articuladores passivos? E o que são os articuladores ativos é aquilo também que a gente vai ver já já. A relação entre esses articuladores é definida como
lugar ou ponto de articulação. Então, a gente tem o modo de articulação, que é como a forma como o ar passa nas cavidades supraglóticas, e os articuladores passivos e ativos, a posição desses articuladores também é que são chamados de ponto ou lugar ou zona de articulação. Aí eu vou compartilhar uma imagem com vocês. Deixa-me... Aqui estamos. Então, essa parte que vai daqui para cá é chamada de... deixa-me só... Cadê aqui? Não tem, pensei que tivesse. Essa azul são as supraglóticas e essa... Poxa, laranja, mudei. E essa laranja são as subglóticas. E aí, nas subglóticas, a gente encontra o diafragma, pulmão, traqueia, as pregas vocálicas. A glote fica aqui muito perto das pregas vocálicas, então é daqui para baixo e daqui para cima. E a laringe, esôfago, faringe, o trato vocal, língua, dentes, lábio, nariz, cavidade nasal, céu da boca, ou palato duro, palato mole, todas essas coisas aí entram em ação. Então, tenham presente, por favor, essa imagem, porque vamos aqui compartilhar outra tela. Nessa figura, deixa eu aumentá-la um pouco mais. Nessa figura, a gente encontra os articuladores ativos e passivos os órgãos, né, do aparelho fonador, ativos e passivos. Da cavidade oral. Então, aqui vocês têm os dentes superiores, alvéolo, que é essa parte aqui, perto dos dentes, a língua, o dorso da língua, o ápice da língua, os dentes inferiores, a úvula, o palato mole e o palato duro e a lâmina da língua. Então, a língua está dividida aqui em dorso, lâmina e ápice. As consoantes, a gente pode dividi-las em vozeadas e desvozeadas, ou surdas e sonoras, né? Sonoras e surdas. Vozeadas são as sonoras e desvozeadas são as surdas. Então, você tem alguns grupos de consoantes que a gente vai chamá-los assim, surdas e sonoras, ou vozeadas e desvozeadas. Atenção, que esse nome vozeado está relacionado simplesmente ao uso das pregas vocais para a gente produzir o som. Então, você tem, por exemplo, o som D e o som T, o som P e o som B, o som K e o som G. São exemplos de consoantes que são
vozeadas e desvozeadas dentro do mesmo digamos, Priscila acabou de entrar, daqui a pouco eu faço. Eu já fiz uma pré-chamada, daqui a pouco eu faço de novo, eu estava fazendo olhando. Então, o modo e o ponto de articulação vão entrar em jogo para distinguir. Se você tem, por exemplo, se você põe a mão aqui e pronuncia o som P e o som B, você vai perceber que no P é mais as pregas vocais não vibram, enquanto no B existe uma vibração, assim como F, V. Uma é surda, outra é sonora. T, D. Uma é surda, outra é sonora. Então, as consoantes também sofrem disso. Quer dizer, as consoantes também não. As vogais são todas vozeadas. Salvo aquela situação específica que a gente viu, que tem uma vogal surda, mas é aquela no fim de uma sílaba e no fim de uma sentença. Que ela vai já praticamente morrendo, né? Você tem o som S e o som Z, né? Caça e casa. Z é sonora e o caça é surda. Quanto ao ponto de articulação, aí a gente vai ter as vogais divididas as consoantes divididas naqueles grupos que aparecem nas gramáticas. Bilabiais. Bilabiais é quando o lábio inferior e o lábio superior se encontram para impedir. E aí, geralmente, nas bilabiais, você tem a oclusão, o impedimento total do som, como é o caso do P, B, são o M de mala, são bilabiais. Os dois lábios, o inferior e o superior, se encontram. O lábio inferior é a parte ativa. O que é ativo aí? É que ela se movimenta. A passiva é a parte que não se movimenta. Então, você pode pensar que os dentes superiores serão sempre passivos e os dentes inferiores serão ativos, porque, dependendo, obviamente, haverá movimentação. O lábio superior é passivo, ele é imóvel, e o lábio inferior é o ativo, porque ele se movimenta. Depois você tem a consoante lábio-dental, que é quando o lábio inferior toca nos dentes superiores. O lábio inferior é a parte ativa, porque é ele quem se movimenta, e os dentes superiores são passivos, porque ficam paradinhos. Aí você vai ter, por exemplo, o F, né? Farofa. O V, não, V é fricativa. Não, V nesse caso é V. É bem pouquinho o toque. Fá, vá. V. O lábio inferior toca nos dentes superiores. Depois você tem as dentais. E aí aqui no Brasil existe uma confusão medonha se existem ou não existem de fato essas consoantes dentais. A maioria, parece que a maioria dos brasileiros pronunciam as dentais como alveolares. Quer dizer, em vez de a língua, a ponta da língua, o ápice da língua, topar aqui nos dentes incisivos para produzir alguns sons, como TD, toca ali onde termina o dente ou terminam os dentes e começa o palato. Então, aquela região é a região alveolar. Então, parece que a maioria dos brasileiros pronunciam o T ali, em vez de pronunciá-lo tocando nos dentes. Entretanto, para nós, brasileiros, isso não faz diferença alguma, porque isso daí é só um alofone, digamos assim, porque não causa nenhum tipo de distinção. Se você disser tatu ou tatu, para mim, vocês devem estar percebendo muito estranho, porque eu não sei, eu não consigo pronunciar com naturalidade esse T alveolar. Para mim é estranho, ele sempre é dental para mim.
Então, você tem as dentais, são o T e o D, dado, o N, navio, também é dental, muito embora ela também entra no outro ponto, que seria a nasalização, né? Mas aí depois a gente toca nisso, mas o T, o D, o N, o que mais? Acho que só essas três. As alveolares, e aí aqui no Brasil a gente vai ter essa confusão, que, salvo talvez o N também, T, D e N, que são dentais, também são contemporaneamente alveolares, porque existe essa oscilação no uso do brasileiro quanto à pronúncia. Como eu disse, ela não são fonemas efetivamente, porque só teria importância fonêmica se causasse distinção. Se você dissesse tatu ou tatu, isso designasse uma coisa distinta do que o animalzinho, aí isso teria importância. Mas uma vez que você pronunciando o T dental ou alveolar é exatamente a mesma coisa que é dita, algumas gramáticas, em vez de dizer dental e alveolar, chamam alvéolo dental. Juntam já as duas. O problema é que com essa nomenclatura, a gente restringe como se o mundo inteiro fosse só o português, ainda que a gente esteja estudando a fonética e a fonologia do português brasileiro, a gente não pode esquecer que essas coisas também nos ajudam a aprender outros idiomas. E, no caso de línguas em que haja diferença, por exemplo, se você vai aprender árabe, você precisa distinguir muito claramente as consoantes dentais das consoantes alveolares, porque você vai ter simplesmente que é outra palavra. Então, você tem um S alveolar, é uma coisa, se você diz... Pronto, há uma passagem, eu não sei, acho que é no livro dos Juízes, na Bíblia, que diz que tinha uma guerra e uma galera ia ter que passar e pedir uma senha, só que a tribo que eles estavam querendo prender não conseguiam produzir uma consoante palatal, shin. Então, em vez de dizer shibolet, a tribo ou o grupo que eles queriam prender não produzia shin, mas sim. Não era palatal, não era palatal e não era alveolar. O alveolar era san, é outra letra. Então, você tem, por exemplo, um S, no caso, essa língua aqui que eu estou dizendo é hebraico, você tem um S que é palatal, você tem um S alvéolo palatal e você tem um S alveolar. Então, você tem 3 S distintos. A outra galera só tinha o alvéolo palatal. Então, eles, de vez de dizer shibolet, diziam sibolet. E aí foram presos. Por que não me veio outro exemplo aqui na cabeça agora? Depois, então a gente já viu as bilabiais, os dois lábios, o lábio inferior e o lábio superior se encontram. O lábio inferior é o ativo, o superior é o passivo. Vimos as labiodentais, o lábio inferior e o dente superior se encontram, fazendo a obstrução. Quando eu digo esses se encontram, entendam que é o motivo, é a obstrução, para que haja a consoante. Depois a gente viu o outro grupinho, que eram as alvéolas, as dentais, que é o ápice da língua toca nos dentes superiores. A língua aí é o ativo, os dentes superiores são o passivo. Os dentes, entenda aí, os incisivos. Depois as alveolares, os alvéolos, aquela região ali por detrás dos dentes, são a parte passiva e a língua, a parte ativa. Depois, agora, alvéolo palatal. Alvéolo palatal é esse pedaço intermediário aqui entre o palato e os alvéolos. A parte anterior da língua, o ápice da língua, que é o articulador ativo, a língua vai ser sempre o articulador ativo, toca
ou vai na direção dessa região medial entre o palato e os alvéolos, e para produzir os alvéolos aí, esse alvéolo palato seria o articulador passivo, para produzir o som mais palatal, tipo, não tanto palatal. Tchau, por exemplo, xarope, já, são todos produzidos nessa zona aqui. Então, a língua precisa, o ápice da língua precisa tocar ou ir nessa direção, fazendo a obstrução. Nesse caso, a obstrução ela não é total, é uma obstrução parcial. A palatal é quando a parte média da língua, essa lâmina, que é o articulador ativo, toca ou então se eleva na direção do palato duro, que é o articulador passivo. E aí você vai ter aqueles sons, apesar de que em sonho, a não ser que você pronuncie como a galera do Sul, que pronuncia o NH, que a gente escreve, bem distinto. A gente não faz, a gente faz sonho. Mas na pronúncia seria sonho. Aí a língua se eleva na direção do palato duro, mas em telha, milho, você pode reparar que essa partezinha da língua, entre aqui e aqui, se eleva para ir na direção do palato. Depois você tem as consoantes chamadas velares, então a gente viu, olha, bilabiais, os dois lábios se encontram, labiodentais, o lábio inferior no dente superior, linguodentais, ou simplesmente dentais, para encurtar, porque a língua vai ter que ir, então, só dentais, alveolares, as alveolo-palatais, agora estamos indo mais para o fundo da boca, as velares, aqui é o velo palatino ou palato mole. Ou palato mole, velo palatino. E aí, o dorso da língua se eleva na direção do palato mole. O dorso da língua aqui é a parte ativa, o palato mole é a parte passiva. Nos sons como c, casa, gato, guerra. O som duro, porque se for gelo, se for o som como gelo, aí já é alvéolo palatal. A língua, a ponta da língua, ponta não, essa parte da língua, né, a parte entre a lâmina da língua e o ápice, vão na direção da região medial entre o alvéolo e o palato, gelo, por exemplo. Mas aí o som duro, gato, guerra, gosto, são sons velares. O dorso da língua vai na direção do palato mole. E aí, por fim, a gente tem a chamada uvular. Essa consoante uvular, o dorso da língua vai na direção da úvula. A úvula aqui é a passiva. Isso só serve para algumas produções do R. Geralmente é aquele R parecido com o do francês. O R mais assim, que a gente quase aqui no Brasil não tem. Mas, por exemplo, eu ouço esse som quando Cláudia Raia produz esse R. O R dela é bem uvular. E, por fim, as glotais. É quando os músculos da glote são os articuladores desse tipo de segmento. Ocorre também na pronúncia de alguns R's, aquele R mais como rato, produzido o som saindo por aqui. Preso, começa a produção bem aqui na garganta. Rato.
Deixa eu ver aqui tem uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês. As autoras fazem uma consideração bem interessante aí nesse quadrinho da página 50, vejam. As nomenclaturas que eu dei foram as nomenclaturas que elas dão, que, vamos dizer, é a nomenclatura clássica, que vocês vão encontrar em qualquer gramática, pelo menos gramática normal. Diz aqui, as classificações apresentadas nesse texto usam como ponto de referência os lugares de articulação. Colocamos isso porque há uma grande quantidade de nomes que querem dizer a mesma coisa, ou quase a mesma coisa, e pela sua variedade trazem confusão na área. Os exemplos a seguir usam a sua nomenclatura, além do lugar de articulação, o nome dos órgãos ativos e o ponto em que eles tocam nos articuladores passivos, para a realização da constituição consonantal. Vejamos alguma dessas correspondências. Então, alguns vão chamar de apicodental ou linguodental. Essa daqui é uma nomenclatura já antiga, linguodental. Ápico, porque o ápice da língua toca nos dentes, foi aquilo que foi chamado aqui somente de dental. Ápico-alveolar ou linguoalveolar, esse acento aqui está errado, viu? Linguoalveolar, aqui foi chamado simplesmente de alveolar. Ápico-palatal ou linguopalatal ou pós-alveolar, que é a palato-alveolar ou alvéolo-palatal. A dorsopalatal, que o dorso da língua vai tocar no palato mole, foi chamado, no palato duro, foi chamada só de palatal, e a dorso-velar, simplesmente de velar. Essa nomenclatura é mais simples, não precisa de tanta complicação como essa daqui, de lembrar-se de todas essas coisas, mas tenho presente que alguns teóricos vão utilizar essa nomenclatura. Senhores, olhem, para que a parte não ficasse quebrada, porque hoje a gente teria que ver também, se fôssemos pegar todo o tempo de que disporíamos, a gente teria de pegar também a outra parte. E aí não ia dar tempo de a gente concluir. Por isso, eu optei por essa aula de hoje ser mais curta, porque a gente veria os blocos por inteiro. Eu não sei se as explicações e os exemplos que coloquei para vocês foram suficientes para compreender isso, mas tenham presente aquilo que eu venho sempre dizendo a vocês. A gente meio que tem que olhar para dentro, tentar ver. Obviamente, isso não vai dar para fazer sempre, mas uma ou outra vez tentem fazer isso, de perceber como é que os seus órgãos ativos e passivos, agora vocês sabem quais são eles, os seus órgãos ativos e passivos na fonação estão funcionando. Quem está tocando em quem está se movimentando em que direção, para onde, é a parte anterior, a parte da frente, é a parte posterior. Então, seria interessante observar isso. Quando a gente observa esse tipo de produção, ou melhor, como os nossos órgãos estão se comportando, mais facilmente a gente vai entender essa questão das nomenclaturas. Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, a gente fica preso nas nomenclaturas, simplesmente nisso, como se fosse uma coisa meramente teórica, e esquece-se de observar como isso é efetivamente na prática. O interessante é tentar ver, ainda que um ver imaginativo, né? Acho que Marcelo, pelos exercícios que ele faz no grupo que ele frequenta, na ordem que ele frequenta, tenha alguma facilidade com essa questão de imaginar. A gente de letras, dado aos estudos das letras, das linguagens, das literaturas, a gente precisa fazer esse exercício de imaginação. Partir daquilo que a gente conhece, mais do que qualquer outra coisa que deveria ser o nosso próprio corpo,
tentar entender, tentar ver dentro de nós como as coisas se operam. Isso é até uma reflexão que dá para fazer uma meditação com isso, viu? Porque às vezes a gente pensa que meditar é apenas um tipo de meditação. Você esvaziar sua mente e não pensar em nada. Isso é um tipo. Existem meditações que são mais ativas, que fazem aumentar as vibrações, né? Eleva o nível de vibração, outras abaixam, deixam no mínimo necessário para uma existência humana. Mas existem meditações, e essa que eu estou dando para vocês, esses exemplos, essa possibilidade de a gente voltar sobre nós mesmos, é uma meditação ativa, de você entender o funcionamento do seu corpo. Bom, eu acho, meus caros, que por hoje a gente pode já parar. Vocês têm alguma dúvida, estão com alguma questão que possa ser